Ângelo Santos, bom dia. Bom dia. Estamos aqui para falarmos um bocadinho da sua candidatura à União de Freguesias da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo, que acumula com a candidatura à Assembleia Municipal. E se calhar começava por aí, porque é que aceitou este duplo desafio, digamos assim? Eu vivi muitos anos em Maria da Feira. Sou natural de São Miguel de Souto, mas uma grande parte da minha vida vivi e residi no lugar do Cavaco. Muitos anos eu verifiquei as debilidades que a freguesia da Feira tem e com a União de Freguesias não vi essas mesmas debilidades selecionadas. Eu vi nascer a Avenida da Circunvalação, que dá acesso a Picalhos, que dá acesso a onde está neste momento o Grêmio e vem sair a 223. E quando foi apresentado aquele espaço, havia um projeto muito bonito, com rotundas superiores, com acessos à variante, quando ainda estava em terra batida. 30 anos depois, verifica-se exatamente a mesma coisa, falta concretizar, falta concluir, como muitas outras. Isso é um dos grandes motivos pelo qual eu me candidato à União de Freguesias. Inovar para resolver as carências e fazer crescer a freguesia e a União neste caso. E pronto, estava-me a dizer que conhece bem a realidade da União de Freguesias. Quais são então, assim, em poucas palavras, como é que se apresenta às pessoas que ainda não o conhecem? Uma pessoa empenhada, com vontade de fazer, com espírito construtivo para que se possa encontrar soluções para resolver as necessidades da União de Freguesias e da vida dos feirenses. Quais são os principais problemas desta União de Freguesias? Já falou da questão da mobilidade. Infraestruturas basilares para o seu desenvolvimento que estão na gaveta ano após ano. Um dos exemplos é os espaços do Conselho. Acompanhei a elaboração desse projeto na presidência do anterior presidente Emílio Sousa. Estive no lançamento do concurso público, estive na apresentação desse mesmo concurso público com os respectivos projetos, a finalização de quem ganhou esse projeto, depois na conclusão, vai para a gaveta e deixa de ser uma prioridade. Ainda assim, esta União de Freguesias trouxe alguns aspectos positivos. Quais são, assim, esses aspectos que é preciso reforçar, que é preciso continuar a trabalhar? A União de Freguesias ganhou escala. A União, por isso, e mais uma razão, da desanexação que houve, a da Feira foi mantida. As populações têm acesso à possibilidade de ter melhores serviços, melhores infraestruturas e melhores condições de vida, se houver vontade política de quem gera a União. Uma das pechas que eu noto é que tenta-se encontrar alguns centros de desenvolvimento, mas não se olha para um todo. E acho que esse é o maior problema que nós temos na União de Freguesias e é por isso que eu me estou a candidatar. Sendo eleito para a União de Freguesias, quais seriam assim as 3 primeiras medidas que queria levar a cabo? Uma medida de imediato. Colocar em todas as paragens de autocarro sinalização das carreiras que são utilizadas pelo Conselho neste território. E nos postaletes que só têm a indicação das carreiras, os horários e os percursos, também fixados do que os transportes da UNIR proporcionam à nossa União de Freguesias, neste caso estamos a falar da União de Freguesias. Acho que isso é uma medida fácil de executar e lamento que ao fim de 2 anos da UNIR a frequentar o nosso território ainda não tenha sido implantado. A nível de recursos, a Junta de Freguesia está limitada. Sim. Como é que pretende gerir os recursos e rentabilizar da melhor forma os recursos para levar a cabo os projetos? A Junta de Freguesia, tirando a gestão corrente e o pagamento do dia-a-dia do seu funcionamento, tem pouca capacidade de investimento. Mas há apoios municipais, há protocolos com o município e com outras entidades que permitem agilizar muitas obras. Há muitos processos de apoio que o município tem neste momento, desde a reabilitação de espaços desportivos, de espaços públicos, do mundo associativo, da própria reabilitação urbana, que pode ter um papel muito importante a Junta de Freguesia intercedendo para agilizar esses processos e esclarecendo os cidadãos e as coletividades, muitas das vezes. A limpeza, a manutenção dos espaços públicos é a função da Junta. É a obrigação da Junta de Freguesia, manter a rede viária zelada e manter os espaços públicos agradáveis. Fazer um levantamento de todo o equipamento desportivo existente na União de Freguesias, que é da responsabilidade da Junta de Freguesia, e poder colocá-lo com atratividade ao serviço da população.
esta união de freguesias, pela sua dimensão e sendo no centro da cidade, acaba por ter mais exigências, digamos Sim. assim, a nível da limpeza, Mas também tem mais recursos, também tem mais condições, também tem mais pessoal para poder executar essas mesmas limpezas. É uma questão de organizar os meios existentes e utilizar as ferramentas que hoje estão à nossa disposição. No que dizia respeito aos espaços esportivos, nós temos muitos pequenos espaços esportivos espalhados pela União de Freguesias, muitos deles ao abandono, e a população nem sabe que eles existem para poder usufruir deles. É requalificá-los, informar a população da sua existência e criar programas de utilização para que as pessoas saibam a quem se dirigir para poder usufruir deles, nem que tenham que ser remunerados. Isso é outra questão, porque as pessoas pagam para poder usar equipamentos. E muitas vezes temos esse investimento feito, ou abandono, e sem utilidade para a população. É assim, Santa Maria da Feira faz uma grande aposta no desporto. Qual é o papel da Junta de Freguesia nessa área, na promoção do desporto? Divulgação, incentivo e, acima de tudo, encontrar soluções quando houver carências para poder dinamizá-los. Eu já não falo do Complexo de Sanfins, porque é um espaço que tem que ser municipal, neste momento é da propriedade da Junta de Freguesia, porque foi o protocolo com o Clube Desportivo de Sanfins passou para ser propriedade da Junta de Freguesia neste caso, e aqueles processos que se arrastam na gaveta ano após ano, criando, como é que é de explicar, não só a não utilização do espaço, como a degradação do próprio território, criando condições muito desagradáveis para o nosso dia-a-dia e está numa zona muito nobre do nosso território. A nível da rede viária temos muitas debilidades. Eu dou o exemplo quando a gente muitas das vezes chega ali à beira da Piedade, do Apiadeiro, e olhamos para a Misericórdia e vemos aquele esplendor da Misericórdia e depois vemos aqueles laterais, aquelas valetas, parece que estamos no terceiro mundo. Parece que estamos à espera que chegue a viagem medieval para utilizar os espaços como estacionamento selvagem. Isto são aquelas situações que eu acho que numa união de freguesias, numa cidade, uma entrada de uma cidade, isso é inadmissível, não só para quem nos visita, mas principalmente para quem cá reside. Era o que estava a falar, a questão de ser central, de estar no centro, tem mais recursos, mas tem muito mais exigências. A questão dos acessos viários é fundamental. A própria mobilidade, temos que tirar o trânsito do centro da freguesia, principalmente aqui nesta zona onde nós estamos, uma zona nova, uma zona classificada, património nacional. Temos aqui uma rua direita que precisa, não é de intervenção, precisa de mimo no seu edificado. E precisamos que não seja considerado isto quase um trânsito suburbano. Não. Precisamos de usar a ciclovia que temos instalada numa continuidade. Se para isso tivermos que alterar posturas de trânsito, assim temos que estudar, e não vou prometer o que não sei, mas vou tentar encontrar soluções para o mesmo. É inadmissível que a ciclovia comece na Lavandeira e chegue ali ao parque de estacionamento e as pessoas dão de caras com um carro à frente da ciclovia. Isto não é compreensível nos dias de hoje. E depois temos um parque da cidade com grande investimento, com grande potencial e continua a não estar aproveitado. Temos casarios degradados no seu meio, que são privados, ou seja, como for, mas têm que ser resolvidos. Nós temos de tomar decisões que possam não ser politicamente elegantes para o eleitorado, mas têm que ser para a população. Estava a falar que o papel da Junta será a proximidade com as pessoas, tentar intermediar com essas pessoas para se encontrar soluções. A Junta de Freguesia não é nenhum Robin dos Bosques, mas sim intermediado perante as entidades e encontrar soluções. Esta zona que nós estamos aqui a ver é degradante para quem nos visita. E eu, como feirense, sinto-me triste por ver esta degradação constante. E quando se faz requalificações, eu não aceito que uns tenham que ter uma traça original mantida e outros possam fazer o que lhes apetece. Isso não é a minha maneira de ser e acho que os feirenses não merecem isso. Falou da viagem medieval, assim, é um ex-libris de Santa Maria da Feira, leva o nome do concelho longe, mas se calhar a população, as pessoas que moram aqui no centro, sentem na pele o sacrifício que é viver a viagem. Utilizar e desmontar a viagem não é fácil, mas é o preço que não se consegue ter o melhor de dois mundos. Temos é que minimizar os danos para quem cá reside e cá vive todo o ano, para que não se sintam quase expulsos do seu dia-a-dia por causa de um evento. Mas sabemos que não se consegue o pleno, mas temos que minimizar e mitigar esses mesmos danos. Como é que há situações que se têm vindo a agravar de ano para ano, e a questão do estacionamento, da circulação é um dos problemas. Como é que se poderia minimizar isso junto da população local, de quem cá mora? O exemplo é criar infraestruturas. O caso que para mim é aberrante é entrar aqui na zona da Inatel
e verificar aquele estado em que está a rede viária e aquela zona envolvente. E depois conseguir ter uma fiscalização mais apertada para que as pessoas não possam, porque no dia que a pessoa tem uma multa no seu vidro, no dia a seguir pensa duas vezes. Quando isso tolera, acaba por ser, deixa andar, que isto não é nada connosco e vamos usando. E depois há sempre esse mesmo condicionamento que faz com que quem cá vive esteja quase cercado para poder, naqueles dias, ter o seu dia-a-dia normal. Santa Maria da Feira, a nível cultural, é um concelho com muita dinâmica, mas se calhar a população aqui do centro é quem paga a maior fatura desses eventos. É o preço que está no centro, muitas das vezes. E o caso, como eu estava a explicar há bocadinho, o edifício municipal, os Passos do Concelho, era para libertar todo este movimento que, no fundo, asfixia esta parte central da zona histórica e poder criar nova vida, nova realidade àqueles edifícios que estão a ser utilizados hoje pelo município. Esta própria zona para estacionamento deixava de ser usada para estacionamento de quem utiliza esses mesmos edifícios e podíamos dar uma nova roupagem a Santa Maria da Feira. Há outras questões como a educação, a saúde, que são apostas do concelho. Como é que o centro da cidade está servido nessas questões? O centro da cidade tem vantagens ou... Tem as duas situações. Tem a desvantagem do centro escolar estar com 10, 12 anos de atraso. Quem vem na Sá Carneiro dá de caras com aquele aspecto, não é bonito. A requalificação que foi feita na rede viária também não está, essa rede viária levou só ao Alcatrão. A parte das infraestruturas de mobilidade não foram contempladas. Acho que não estamos no século XIX. Em pleno século XXI não podemos ter acesso a edifícios públicos com 3 degraus e as pessoas sem mobilidade não podem utilizá-los. Depois não compreendo como é que se mete uma rampa elétrica quando tem 3 degraus a escada e tem capacidade de fazer uma pequena rampa lateral para poder aceder ao mesmo. São aquelas coisas que são quem toma as decisões muitas vezes não tem noção da realidade. E continuamos a ter muitos obstáculos na rede viária. Santa Maria da Feira tem muito potencial. As freguesias envolventes como Travanca, Espargo, Sanfins têm a possibilidade de desenvolver de uma forma equilibrada com o próprio centro do concelho e não vejo esse que está na ordem do dia. Dou o exemplo da ciclovia que vem da Avenida de Sarrilha. Eu queria que essa ciclovia tivesse ligação à que vai do Caster, à que fosse ao Aeroparque, à que seguisse para o Lusoparque, porque só assim é que ela tem utilidade. Porque não faz sentido investir milhares e milhares de euros nesses equipamentos e passado meia dúzia de metros ele fica sem funções. E isso acho que é deitar dinheiro fora e não ter noção muitas das vezes do que é o dinheiro público. Está a falar muito de mobilidade, tanto a nível dos automóveis, da circulação viária, mas também da circulação do cidadão, Nós temos uma população muito envelhecida e cada vez mais tem que ser incentivada, e esse é o papel da Junta de Freguesia, a proporcionar condições para que as pessoas tenham um bom espaço físico para poder se mover, no fundo, e levar a sua vida sem estar dependente. E isso há muita gente felizmente temos uma longevidade de vida maior, mas há muita gente isolada porque não tem condições para poder sair de casa muitas das vezes. Falando da população envelhecida, da população mais frágil, o papel da Junta se calhar também é esse, de proximidade com a população, de identificação das situações e de tentar ajudar da melhor forma. E conhecer a realidade e como é que é de explicar isto sem ferir sensibilidades? Há uma queixa envergonhada, que as pessoas por vezes têm vergonha de se queixar, e há muita gente isolada, infelizmente, com o dia-a-dia de hoje. Não temos a retaguarda familiar que tínhamos há 50 anos atrás, a exigência é completamente diferente. Sim. E temos um envelhecer sozinho, muitas das vezes, por ter vergonha de se queixar. E isso é um papel importante da Junta de Freguesia, não é que solucione tudo, mas é uma mais-valia se estiver disponível para essa função. Tem algum projeto concreto a nível da ação social? Articular os tais fóruns sociais que se calhar estão um bocadinho no mapa, mas estão com pouco funcionamento em prática, ativá-los mais e haver uma maior envolvência com a Junta, as associações do setor e todo o meio em geral, para sinalizar e procurar apoios, muitas vezes a quem está isolado e está a envelhecer sozinho, e acho que isso é uma das grandes carências que nós temos. Além do nascer e ter condições para que as crianças tenham creches e tenham acesso para que os pais possam ir trabalhar deixá-las em segurança, também ter atenção, é o reverso da medalha, são crianças duas vezes. É as crianças quando nascem e as crianças quando estão a envelhecer. É assim, nesse papel de proximidade, a Junta também tem a ajuda, digamos assim, o contributo das associações que estão no terreno, que trabalham, conhecem... E temos uma rede social bastante importante, bastante implantada, só que temos de estar atentos porque a realidade que nós vivemos está a mudar constantemente.
e temos carências devido à longevidade das pessoas, devido às terapias que permitem ter mais qualidade de vida, mas depois tem que haver um acompanhamento também de equipamentos que permitam essa mesma qualidade de vida, e estamos muito deficitários nesse sentido. Que tipo de apoios e de parcerias é que a Junta pode fazer com as associações para melhorar a qualidade de vida das pessoas? A Junta já tem os seus programas, desde dos espaços séniores, de atividades com os séniores, com as próprias entidades, com os lares, com os centros sociais, com a própria paróquia, tem esses equipamentos, mas podem ser reforçados porque nunca são suficientes, que é um trabalho contínuo. É um trabalho que nunca dizemos assim, já tudo feito, não é preciso mais. Não, as exigências de dia a dia cada vez são maiores e temos de fixar a população, temos um eixo estratégico muito intenso, temos uma localização fantástica, temos boas acessibilidades a nível de rede viária nacional, depois só temos que interagir com ela, por isso simplesmente. Falando das vantagens do Concelho de Santa Maria da Feira, mas também de algumas debilidades, nomeadamente a nível do preço das casas, cada vez aumenta mais, é um problema que afeta o país todo. O que é que a Junta pode fazer, junto da Câmara, obviamente, porque sozinha será complicado, mas para ajudar a população a vir para Santa Maria da Feira e a morar em Santa Maria da Feira? Eu dou só um pequeno exemplo. Há cerca de um mês, o Primeiro-Ministro anunciou mais 1.300 milhões de euros para a reabilitação de prédios, para a reabilitação urbana. A Junta não pode executar as obras, mas pode ser um intermediário. Pode ser uma fonte de esclarecimento para as pessoas perceberem que tipo de apoios é que existem, o porquê desses apoios e como utilizá-los. Não é tirar as propriedades a ninguém, não é que as pessoas deixem de ser proprietários, mas se calhar há gente que tem edifícios que não pode requalificá-los, mas se houver programas de os requalificar e colocar nem que seja no mercado de arrendamento, eles não perdem acesso aos edifícios, mas alguém vai fazer isso de forma a explorá-los. Os edifícios, não as pessoas. E voltamos à questão daqui do centro da cidade e de alguns edifícios que merecem outro tratamento. Acho que não é? Quando a gente chega aqui, já que um turista, eu ponho-me no papel de uma pessoa que vem a viver a viagem medieval, vem visitar a Santa Maria da Feira e chega aqui acima, olha para isto e pergunta, onde é que eu estou? O que é que se passa com isto? Isto acho que devíamos pôr a pensar, de uma vez por todas, olhar para o que está, não para os proprietários, e depois encontrar soluções. Porque não é só quando acontecem as desgraças é que se vai correr depois resolvê-las. Devíamos ter essa preocupação. No que diz respeito a transportes e à mobilidade, é o que nós vemos. É inadmissível termos um hospital com as condições que tem de acessibilidades, é inadmissível não termos um centro coordenador de transportes quando temos um eixo rodoviário fantástico. Eu costumo dizer que a primeira estação de serviço mais vantajosa da A1 é o Centro da Cruz. E isto não pode continuar para quem vive, para quem frequenta, e para a dignidade do nosso dia-a-dia. Não pode estar a fazer despachos numa paragem de autocarros quando tem-se que entregar a terceiros porque não tem condições, se está a chover não temos abrigos sequer para quem está à espera de um expresso para ir trabalhar. Estas coisas têm que ser resolvidas de uma vez por todas. Em que é que esta candidatura então se diferencia das outras e esta candidatura os feirenses devem votar no CDS? Esta candidatura não se vai fechar está a executar as coisas e acomoda-se. Não, esta candidatura vai reivindicar o que for preciso, as vezes que for preciso, onde tiver que ir para que se resolvam os problemas. Porque os projetos estão feitos, ainda dei o exemplo dos espaços do município, não pode deixar de ser prioridade depois de estar pronto, depois de estar orçamentado, depois de estar executado, depois de ter-se gasto milhares e milhares de euros na sua execução. Ou não pode dizer, deixa de ser prioridade. Não pode acontecer isto num território como Santa Maria da Feira, porque isso não interfere com outras obras. Eu não posso dizer que vou solucionar o túnel da Cruz, que eu não tenho competência para isso. Agora, é uma solução. Se for essa a solução, há que bater-se por elas e executá-la. Não é estar 30 anos à espera da solução e depois, passar 30 anos, vai executá-la, ela já passou o prazo de validade. O centro escolar é a mesma situação. Nós perdemos a escola de hotelaria porque não encontramos um espaço para conseguir concretizá-la. Passou a época, passou o faco, nunca mais vem, nunca mais regressa. Eu não percebo como é que um espaço que foi a escola de hotelaria e teve que ser encerrada, que não tinha condições, hoje continua a ser um espaço de ensino. Alguma coisa se passa. Eu não estou contra ninguém, pelo contrário. Mas aqui qualquer coisa que não bate certo. E nós, na política, não basta sermos bonitos ou sermos inteligentes. Temos de ser sérios e falar com responsabilidade perante as coisas. Eu não admito que os espaços alimentares sejam fiscalizados até à exaustão para servir e depois, porque há uma festa, se coloque de qualquer maneira em qualquer sítio, porque... É uma festa. Em que é que ficamos? Temos que ter esse rigor, esse bom senso e, acima de tudo, quem nos visita tem que se sentir confortável, tem que se sentir agradável, porque senão não regressa. Vem uma vez e depois olha e vê a parte mais negativa e acaba por levar uma imagem
mais cinzenta de Santa Maria da Feira. Nós temos um potencial gigantesco. Estamos a falar de uma união de freguesias, mas que é composta por 4 freguesias individuais, cada uma com as suas características e que têm que ter atenção adequada. Como é que esta união pretende trabalhar com as 4 freguesias? Primeiro, acho que é um assunto muito importante. Os 4 espaços de sede das mesmas freguesias ser transformado. Alguns já estão, mas outros têm que ser ainda mais dinamizados, com serviço à população, através de algumas valências que se podem adquirir para lá. Colocar caixas de multibanco, por exemplo, em Travanca, é uma carência. É difícil as pessoas, quando quiserem... Caixa multibanco não é só para levantar dinheiro, dá para muitas funções. É importante ter, nem que seja no edifício da Junta de Freguesia, colocar um espaço com uma caixa de multibanco, colocar serviços nessa mesma junta que as pessoas possam recorrer sem ter que andar a vir sempre ao centro do concelho, à sede da freguesia, para que possam sentir a proximidade da junta de freguesia ou da gerência da união de freguesias com o seu território. A limpeza, manter os espaços públicos sempre zelados e, acima de tudo, reforçar a limpeza de bermas. Sabemos que o ecossistema hoje está diferente. As ervas não crescem quando a gente quer, crescem quando a temperatura ou o clima permite, e estar atento. Não basta passar uma vez, temos que ter mais proximidade para as pessoas perceberem que a Junta de Freguesia, a União de Freguesias, a gerência da Junta de Freguesia olha para todos de uma forma equitativa, cada uma com a sua realidade. O caso de Espargo, a zona industrial, tem que ter uma requalificação, embora seja uma obra camarária, mas também interfere no dia-a-dia da população de Espargo. O caso de Sanfins, o complexo esportivo, com a zona de degradação que ele está e com o espaço envolvente, torna-se um próprio perigo público para quem frequenta aquele espaço ou para aquela zona habitacional próxima. Isso tem que se tomar medidas rapidamente para que isso seja alterado esse processo. O próprio posicionamento da União de Freguesias perante a população, lá está, a informação, ter meios, ter ferramentas digitais para que as pessoas possam aceder e possam perceber os dias de limpeza, ou os dias de recolha dos lixos, a recolha dos monos, que também é muito importante, as pessoas não serem sensibilizadas para não abandonarem objetos nas zonas verdes ou nas zonas florestais. E essa tem que ser uma luta todos os dias da Junta de Freguesia, da gerência da Junta de Freguesia. Comigo vão poder contar com esse conhecimento de realidade, para que eu possa pôr em prática tudo aquilo que eu sinto no dia-a-dia quando passo pelas zonas, quando passo pelos territórios. Porque não é só dizer que conhecemos, temos que depois pôr em prática aquelas ideias que nós temos daquilo que não gostamos de ver. E acho que isso é o mais importante na gerência de uma união de freguesias. Espargo, Sanfins, Travanca e Santa Maria da Feira, a freguesia de Santa Maria da Feira, não tem que ter todos um centro coordenador de transportes, mas tem que ter todos dignidade e respeito no seu desenvolvimento, cada uma com as suas características, cada uma com as suas especificidades e com as suas vantagens. Cada território tem a sua marca, tem a sua identidade e não a vai perder por ser gerido por uma união de freguesias. Isso, comigo, podem contar. Será sempre uma grande luta todos os dias para que isso se mantenha em prática. Também haverá projetos para cada uma das freguesias adequados às realidades. Suas realidades. Quase como eu falei da zona industrial de Espargo, acho que é uma zona gritante. Tem que se encontrar soluções de mobilidade e de requalificação para aquele espaço. Depois o acesso muitas das vezes interfere com outras entidades como Câmara Municipal, mas isso tem que ser tratado. A Sanfins é a mesma situação, a realidade de Sanfins é diferente da realidade de Espargo. É uma realidade que pode ser aproveitada mais como uma zona turística, uma zona principalmente desportiva, turística nem tanto, mas desportiva, mas tem valências que podem ser aproveitadas. Depois, a velha história, o complexo do Feirense contemplava um hotel, contemplava um espaço, que se houver uma zona como eles querem fazer, ou melhor, há projetos para isso, uma zona de corta-mato, uma zona integrada com o complexo esportivo do Feirense, com o complexo esportivo de cima de Sanfins, tudo isso pode transformar inclusive num aproveitamento também turístico, também de utilização pelos atletas e de movimentação turismo de pessoas. Desportivo, que hoje em dia também está, não está em moda, é uma necessidade muitas das vezes. Isto são aquelas realidades que não é só pôr no papel, é pô-las em prática. Temos um eixo rodoviário muito intenso, que é 223, que tem que se encontrar soluções adequadas para as mesmas. As zonas habitacionais têm que ser requalificadas. Há muitos espaços de volutos em todas as freguesias, não só no centro da feira, mas também em Espargo, também em Travanca, também em Sanfins. E todas essa informação e essa atenção tem que ser para todos. Temos que ter atenção nisso. Não podemos olhar como um núcleo populacional mais intenso e esquecer o resto. A rede escolar,
embora tenha havido muito investimento, continua a haver carências nas freguesias mais pequenas, e estar atento a esse espaço para não deixar de degradar e continuar a investir para ter mais condições, porque as pessoas de Travanca não precisam deixar os filhos na feira se tiver condições em Travanca. De Sanfins a mesma situação, a rede de ciclovia que estava a falar de Souto tem que ligar a Travanca, tem que ligar à feira. Porque é que não pode, porque é que esse investimento não é rentabilizado? Nós temos que ter essa consciência, o dinheiro público é muito caro e nós temos que utilizá-lo bem, manter limpo. Acho que é a obrigação da Junta de Freguesia, não é só cumprir o requisito, é uma obrigação, e fazer centros de freguesia adequados e atrativos, fundamentalmente nisso. E depois apoiar o mundo associativo, que é muitas das vezes a grande força motora de tudo isto. Aquilo que a Junta não faz, pode fazer o mundo associativo, que não é da competência da Junta, mas com o seu incentivo, com a sua colaboração, criar conforto às populações. No fundo é uma união de freguesias, mas que não esquece nenhuma das suas freguesias. Não pode esquecer, porque quando disseram que as freguesias iam ser abatidas e passavam a ser zonas de uma freguesia grande, eu acho que não, acho que é completamente ao contrário. A união de freguesias tem mais possibilidades, tem mais meios, tem mais condições para desenvolver toda a união. Assim, a gerência da união de freguesias o queira fazer. E se isso acontecer, todos ganham. Porque para uns ganhar, outros não têm que perder. E essa é a minha grande visão da política. Nós não podemos ganhar à custa de quem perde. Temos que ganhar em quantidade, em qualidade para todos. E há as verbas, quando são gastas, o dinheiro que é gasto no centro da feira é tão importante como o que é gasto em Espargo, ou como é gasto em Travanca, ou como é gasto em Sanfins. E tem que ser assim que nós temos que pensar para podermos desenvolver de uma forma qualitativa o dia-a-dia das pessoas. No próximo dia 12, os habitantes e eleitores de Sanfins, Travanca, Espargo e Santa Maria da Feira, freguesia, votem no CDS se quiserem uma união mais desenvolvida, uma união com mais potencial para todos os seus habitantes e, acima de tudo, condições de vida melhores para o nosso dia-a-dia. Contem comigo para poder pôr em prática não uma ilusão, mas uma realidade. Santa Maria da Feira, a sua união de freguesias com Espargo, Travanca e Sanfins, tem potencial para muito mais. No dia 12, vota CDS.